A coragem é a única virtude estoica que não pode ser simulada. Enquanto outras virtudes podem ser fingidas, a coragem é necessária quando nos deparamos com problemas na vida. Ser corajoso não significa ser louco, assumir riscos desnecessários ou agir de forma imprudente. Sentir medo, raiva ou tristeza não anula a coragem. A coragem nos capacita a agir corretamente diante das circunstâncias, mesmo que tenhamos medo. Não adianta fugir dos problemas, pois isso só os torna maiores. Uma pessoa corajosa enfrenta os obstáculos, supera e os transforma em oportunidades de crescimento. Neste vídeo, abordarei o tema da coragem, a segunda das 4 virtudes estoicas. Provavelmente, vocês já conhecem a história da Batalha das Termópilas, na qual o exército persa do rei Xerxes, com 300.000 soldados, ameaçava destruir toda a Grécia. Diante da falta de coordenação dos exércitos gregos para se defenderem dos invasores persas, o rei de Esparta, Leônidas, decide enfrentá-los, a fim de ganhar tempo para que os gregos pudessem se organizar. Como não poderia levar todo o exército espartano para a batalha devido a razões religiosas, Leônidas parte para o desfiladeiro de Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Eles sabiam que era um ato suicida, pois enfrentar 300.000 soldados parecia uma batalha impossível de vencer. No entanto, eles reconheciam que era o que precisavam fazer, era o seu dever como espartanos e gregos. Provavelmente, estavam com medo diante da perspectiva de morrer, mas não demonstravam e não permitiam que isso afetasse seu julgamento sobre o que era correto. Isso é coragem. Enfrentar uma situação complicada que te levará ao limite, apesar disso, agir corretamente e confrontar o problema. Os 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, sacrificaram suas vidas em Termópilas. No entanto, graças ao seu sacrifício e coragem, os gregos conseguiram se organizar e vencer os persas em Salamina e Plateia, salvando toda a Grécia. Essa história é um exemplo claro de coragem. E um exemplo notável de bravura estoica. Os heróis estoicos não buscavam o perigo de propósito, mas também não o evitavam. Quando algo de maior importância estava em jogo, eles não hesitavam em enfrentá-lo. A coragem é uma qualidade essencial para possuir outras virtudes, como sabedoria, justiça e temperança. Agir de forma racional requer coragem, incluindo coragem para confrontar nosso ego, superar preconceitos, buscar a verdade, admitir erros e enfrentar opiniões divergentes. Para desenvolver nossa coragem, devemos focar em 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é trabalhar o nosso senso de responsabilidade. Devemos refletir sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade e ser conscientes do que isso significa. Ser responsável por algo implica cuidar e proteger. Significa que quando algo não sai bem, é nossa culpa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Na história dos 300, aqueles que irão lutar são conscientes de que são responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que nela vivem. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem entender que isso é sua responsabilidade. É o que eles devem fazer, gostem ou não, pois a vida de muitas pessoas depende deles enfrentarem o medo. O segundo aspecto é compreender o que está sob nosso controle e o que não está. Existem inúmeras situações que nos causam medo e que não dependem de nós. É importante distinguir o que podemos controlar e o que não podemos controlar. A coragem estoica parte das seguintes perguntas. Se algo que me assusta está completamente fora do meu controle, qual sentido faz ter medo de algo que não posso controlar? Se as ações dos outros não estão sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se o externo não pode nos prejudicar, apenas nossos próprios pensamentos podem nos afetar, por que ter medo do que é externo a nós? Os heróis estoicos refletiam sobre essas perguntas para não sentir medo, por exemplo, da pobreza, da opinião pública, da doença ou até mesmo da morte.
Um herói não é insensato ou corajoso apenas por ser corajoso. Um herói não tem medo porque percebe que não há nada. O terceiro aspecto é praticar a coragem nas palavras e nas ações. Nas palavras de Sêneca: não há pessoa menos afortunada do que aquela que a adversidade esquece, pois não tem a oportunidade de se testar. A coragem deve ser praticada diariamente. Com pequenas ações do dia a dia, você pratica saindo da sua zona de conforto, ousando pouco a pouco a fazer coisas com as quais não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, pois em algum momento todos nós enfrentaremos situações que exigirão coragem para superá-las. Não deixe que essas situações o surpreendam despreparado. Treine diariamente sua coragem e seja o herói de si próprio. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, e até breve.